Eu sou a Bela Souza, eu trabalho com produção cultural aqui em Curitiba e eu faço basicamente direção de produção e produção de eventos culturais. Então, eu fiz o curso de produção audiovisual na Colégio Estadual do Paraná em 2009, que era um curso técnico, pós-médio. Aí, a partir desse curso que eu entrei em contato com essa parte de produção cultural. Aí depois eu fiz o curso de produção de eventos no Instituto Federal do Paraná. E depois eu comecei a cursar Tecnologia em Comunicação Institucional na Universidade Federal do Paraná, mas eu não concluí o curso. E eu entrei nessa área de produção cultural, na verdade, pensando em trabalhar com produção para cinema. E daí, como eu já, no primeiro ano do curso de produção audiovisual no estadual, eu já entrei em contato com a Processo, comecei a estagiar na Processo, eu acabei começando esse trabalho lá e continuo lá até hoje. E a Processo, ela é multiárea, né? A gente não trabalha só com cinema, a gente trabalha com várias vertentes artísticas. Eu acabei também pegando o gosto por fazer produção de outras vertentes também, tipo teatro, show, musical, enfim. A Processo, ela é super multiárea, assim. Mesmo quando a gente faz uma peça de teatro, a gente sempre traz uma linguagem cinematográfica, então a gente usa projeções de vídeo, a gente usa sonorização ao vivo, a gente usa a linguagem do clown, a gente usa várias linguagens para fazer uma peça de teatro, e a mesma coisa a gente meio que faz no cinema, ou num show musical, ou num evento de literatura. Eu acredito nessa convergência, sim, eu acho que funciona, eu acho que é a bola da vez, assim, agora. A gente tá num momento super tecnológico, super moderno, então, assim, hoje em dia não é só cinema, não é só teatro, não é só música. Eu acho que se utilizar das linguagens para você conseguir colocar camadas num projeto que você está fazendo, você ganha muito, assim. Então, é uma rotina que quase não tem rotina, assim. Agora a gente teve que se obrigar a ter uma rotina mesmo, quase que empresarial, porque a gente está com uma quantidade grande de projetos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando desde manhã cedo até noite, assim, tipo, das 9 da manhã até as 10, 11 horas da noite, assim, tipo. Geralmente de manhã a gente usa o horário comercial para entrar em contato com o fornecedor, enfim, fazer orçamento, cotação de preços de coisas assim para os eventos. E daí à noite a gente costuma fazer reuniões ou ensaiar alguma peça, alguma coisa. E daí depois dos ensaios, muitas vezes a gente ainda faz reunião de brainstorm, assim, para continuar o fluxo de ideias, assim, de como que a gente vai conceber os eventos em termos artísticos, assim. Se for pensar pelo lado emocional, assim, afetivo, a primeira produção que eu fiz, efetivamente, assim, de verdade, fiz assistência de produção, que foi em 2009, foi uma peça chamada Ave Maria no Morro, que era texto e direção do Adriano Sturilli. A gente fez a estreia em 2009 no Teodo, aqui em Curitiba. Aí, assim, eu me orgulho de ter trabalhado na produção desse projeto especificamente, porque foi a minha porta de entrada profissional, assim, nessa área. Foi quando eu tive um contato direto com a produção e como que ela funciona, assim. Que daí deu aquele insight, assim, tipo, nossa, isso é muito louco, eu quero fazer isso. Mas, assim, Zack Pop é uma peça de teatro que eu me orgulho muito de ter feito também. Porque é uma peça bem popular, assim, conversa muito com o público, as pessoas... A gente teve uma plateia super participativa, super boa, é uma peça super política também. Eu acho que praticamente 100%. A maior parte dos projetos que a gente produz vem geralmente de criações do próprio Adriano Sturilli, que é daqui de Curitiba, nasceu, cresceu aqui, viveu aqui, então ele fala muito, ele tem muito essa referência da questão da aldeia, então ele sempre coloca nos textos dele referências de Curitiba, da cidade. A Andréa Brecht também é daqui, é uma diretora que trabalha em parceria com a gente. O Alon também, que trabalha mais na parte de cinema.
Quando a gente produz texto que nem o Zac Pop, ele é super arte local, assim, quando a gente fala do Palhaço Zequinha, ele é um personagem extremamente curitibano, assim, não é um personagem que ganhou o Brasil, é uma coisa muito específica daqui, assim. A gente tem muitas referências de escritores daqui, autores daqui também, tipo Dalton Trevisan, Leminski. Não que seja o mote principal das produções da Processo, né? A gente não vai fazer um filme para falar sobre Curitiba, mas de certa forma a gente está ambientando tudo aqui em Curitiba, então você traz o retrato da realidade que acontece aqui. Isso é uma coisa que me pega muito forte, assim. Eu sempre tive um pezinho ali, assim, né, em questões artísticas. Aí, quando eu comecei a trabalhar com produção cultural, eu percebi que, assim, eu acho que eu não tenho tino para ser artista, tanto que eu não tento fazer nada nesse sentido. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu descobri depois que eu comecei a fazer produção cultural, que descobri na prática, na vivência, é produzir cultura, especialmente assim, trabalhos artísticos mesmo, que tenham conceito e tal, que digam alguma coisa, porque eu realmente acho que a função do produtor cultural é uma função extremamente importante. Eu acho que o artista ele não tem a obrigação de saber organizar um orçamento, organizar uma logística para gravação de um filme ou para uma peça de teatro. Eu acho que o artista ele tem que ter o ócio criativo dele, criar, produzir, porque ele vai chegar num lugar que eu não vou conseguir chegar. Eu faço produção cultural por causa disso, porque eu me sinto muito sendo escada para que os artistas possam criar e dizer as coisas da maneira como eles dizem para o mundo. Assim. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é até uma questão política, assim, fazer produção cultural, ainda mais hoje no cenário que a gente está vivendo, tudo que está acontecendo. Mas eu acho extremamente importante a função do produtor cultural para valorizar o trabalho do artista. A captação de recursos é uma coisa difícil de conseguir, assim. É porque aqui a Processo, especificamente, trabalha muito com projetos via lei de incentivo. E daí a gente sabe que é um processo longo, extenso, que exige muito, porque daí abre um edital, aí a gente manda o projeto, o governo lá, a Fundação Cultural, ou o governo do estado, ou a Lei Rouanet, enfim, que seja. Eles vão lá, avaliam, analisam e tal, pedem um monte de documentação, uma coisa super burocrática, daí a gente consegue a certidão de incentivo, aí a gente entra em contato com o patrocinador para conseguir o dinheiro, e daí rola uma disputa, uma competição, tem um monte de gente também que aprovou o projeto, e daí tem gente que tem um pezinho ali, uma indicação ali, daí é uma loucura, assim. A captação é uma coisa difícil de conseguir. Hoje em dia, na Processo, a gente consegue, a gente tem uma rotina para conseguir, porque existem pessoas que trabalham com captação, mas não é uma coisa simples. Mesmo as pessoas que já fazem isso há muito tempo, ainda tem alguma certa dificuldade, até porque dependendo do projeto, dependendo do que você está trabalhando ali naquele projeto, o que você diz naquele projeto, tem empresa que não vai querer falar sobre aquilo, que não vai querer a marca dela naquele lugar. Então, a captação de recurso é um problema em termos de produção, é difícil de conseguir, é um recorte muito pequeno, assim, não existem muitas empresas que fazem. Tanto que se a gente for analisar os projetos que são aprovados aqui, eles têm sempre as mesmas empresas patrocinando. Com relação especificamente ao cinema, eu acho muito triste, porque geralmente a gente consegue, com toda dificuldade, a gente consegue produzir, captar as imagens do filme, gravar, editar e tal, mas a gente nunca consegue distribuir. É muito difícil. As empresas, claro que tem casos, né, tem filmes que conseguiram e tal, mas o investimento que precisa ser feito no cinema para colocar o filme numa sala de cinema comercial é um investimento de dinheiro muito grande, assim. A gente dificilmente tem essa porta aberta, assim. Para conseguir isso tem que ser basicamente em edital de lei federal, e daí é uma competitividade grande, é um orçamento muito grande também, daí são poucos projetos que são contemplados, enfim. A gente teve avanços, especificamente no caso do cinema, né? A gente teve avanços com relação
a editais para a produção dos filmes, mas a distribuição ficou de lado. E daí geralmente a gente vai para um circuito alternativo, vai para o circuito de festivais, mas daí também é um circuito que não atinge o público em geral, atinge um nicho específico, que são pessoas que são da área de cinema, e daí fica tudo girando naquele mundo, assim, sabe? Cara, às vezes eu tenho vontade de desistir, eu não vou mentir. É muito cansativo, é muito desgastante, assim. Mas eu pretendo continuar trabalhando nessa área, tipo, sempre, assim. E meu objetivo de carreira é produzir, continuar produzindo, assim, tipo, sei lá, é ter tempo, ter equipe, ter dinheiro, ter condições, assim, apresentar várias peças no Brasil inteiro, sabe? Ter um filme que vá pros cinemas de verdade, que as pessoas tenham acesso, sabe? E eu acho que o mais importante, assim, pra mim, é fazer chegar até as pessoas, assim, as coisas. Seja o filme, seja teatro, seja música, seja literatura, enfim. Eu acho legal ter o reconhecimento no Festival de Cannes, no festival, enfim, seja qual for. É bacana, mas você tá num nicho muito específico ainda. E você fazer uma coisa, assim, que as pessoas têm acesso, sabe? Consegue dizer alguma coisa para as pessoas, pra mim é mais importante, sabe? Significa mais do que ir pra um festival importante, enfim. Uhum. Nossa, tem vários. Do mundo, gente. O show da Beyoncé, tá, tudo bem. É também, mas putz, acho que não tá muito perto da realidade. No fim das contas é isso, não é um evento específico. Mas é ter esse alcance, assim. E ter um alcance com algo que diga alguma coisa às pessoas, que toquem as pessoas, assim. Porque é muito empenho, mesmo um projeto pequeno, com um orçamento pequeno, com uma equipe pequena, ainda assim ele dá trabalho de ser feito. E as pessoas dedicam muito tempo a isso. Então eu acho que se a gente consegue chegar nesse lugar de falar com as pessoas, de dizer para as pessoas, de conseguir tocar as pessoas de alguma maneira, assim, de levar reflexão, alguma coisa, eu acho que super vale a pena, assim. Eu não curto muito a pira de produzir só por produzir, assim. Porque, assim, produzir já é um desafio, seja um evento cultural, ou um casamento, uma festa de 15 anos e tal, mas eu acho que se você tem alguma coisa ali que você quer dizer, daí, cara, vai e se joga mesmo, assim. Aí fica sem dormir, assim, uma semaninha, né?